Dentro do tempo que me foi instruído, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, uma igreja viva. É o que eu vejo na IMAF. A partir desse texto, quero compartilhar com vocês as características de uma igreja viva. Vemos aqui que os interesses do reino dos céus continuam prosperando, e os poderes das trevas surgem, se opondo aos interesses do reino, cujo plano é acabar com os interesses do reino. Veremos que sempre que os servos de Deus se mostrarem decididos a fazer aquilo que Jesus quer que eles façam, os agentes de Satanás se demonstrarão rancorosos. E também percebemos que quanto mais eles se demonstram rancorosos, a igreja continua viva e decidida. É um ciclo que não tem fim, enquanto a vinda gloriosa de Jesus não se manifesta e transforma todas as coisas. Em Atos 2, o Espírito Santo foi enviado como prometido. A igreja foi cheia. O pregador de Atos 2 é o apóstolo Pedro. No meio da sua pregação, os ouvintes que fizeram o apelo a ele: o que faremos para sermos salvos? Pedro confirma-lhes a mensagem do arrependimento necessário para serem salvos. No capítulo 3, a igreja continua avançando e Pedro e João estão indo ao templo orar. À porta do templo era colocado um coxo, em contraste com a bela porta chamada de Formosa, feita de bronze e corinto. Tem um coxo pedindo esmolas. Ele é colocado ali, pois acredita-se na solidariedade de quem ora, cultua e congrega. Vendo ele que Pedro e João entram no templo, ele estende a mão implorando por esmola, e Pedro e João olham para o mesmo e diz: olha para nós, olha para nós. E o camarada fixa os olhos em ambos, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro fala pelos dois: não temos prata nem ouro. E agora Pedro fala por si: mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o camarada não levanta e anda. Pedro tem que estender a mão e puxá-lo. Pedro estende a mão e o levanta. E a Bíblia diz que quando Pedro estende a mão e o levanta, os pés e artelhos do coxo se firmaram, e de um salto ele se pôs em pé e entrou no templo, louvando a Deus em alta voz. E ele entrou no templo bendizendo e louvando a Deus com a voz tão alta que as pessoas do lado de fora escutaram, e uma multidão aglomerou-se para ver mais de perto o milagre. E Pedro entende que nenhum milagre é um fim em si mesmo, mas aponta para algo maior. E o algo maior para o qual o milagre aponta é Cristo. E como continuar apontando para algo maior, se não pela pregação? Pedro aproveita a multidão reunida e começa a pregar Cristo. E a multidão está com os olhos fixados em Pedro e João. E o mesmo Pedro que olhou para o coxo e disse: olha para nós, olha agora para a multidão e diz: por que vocês estão olhando para nós?
Aí eu leio o texto e pergunto, o cara primeiro mandou o coxo olhar para ele. Aí quando a igreja, a multidão olha para ele, fala que não é para a multidão olhar para ele, mas não foi ele que mandou o coxo olhar para ele, foi. E por que agora a multidão não pode olhar para ele, se foi ele que falou para o coxo olhar para ele? Não foi tu que acabou de falar para o coxo, olha para nós, levanta os olhos, fixa os olhos aqui. E o cara olhou para vocês. E agora quando é a multidão não pode olhar para vocês? Com certeza Pedro responderia. Ele diria, eu mandei o coxo olhar para mim porque ele estava precisando de mim. Agora a multidão está olhando para mim como se o milagre operado fosse por mim. Então para precisar de mim, pode olhar para mim, mas se for para glorificar, se for para pensar de mim como a fonte do poder, não olha para mim. E Pedro continua. O Cristo que vocês negaram, o Cristo que vocês, ficou horrível, o Cristo que vocês, agora tu imagina o capetinha vermelhinho vindo aqui no ombro. Você pregar sobre negação. Você falando que esse povo negou Jesus. Quem é você para pregar contra a negação? Se foi você que o negou, quem é você para pregar contra o povo que o negou? Imagina um Pedrão assim. Ou assim, para trás de mim, Satanás. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Eu neguei, não nego mais. Eu era vazio, hoje eu sou cheio. Eu era covarde, agora eu testemunho Cristo. E Pedro, Cristo, vocês negaram, vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Ele prometeu e Ele enviou o Espírito Santo. Vocês o sepultaram, mas a sepultura está vazia. E Pedro, Bíblia, Cristo, Bíblia. De repente Pedro toca no assunto, Pedro toca num tópico, e o tópico que Pedro toca é ressurreição. Quando Pedro toca no assunto ressurreição, coloca o capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João ainda... Ficou horrível, lê lá. Enquanto Pedro e João ainda... Eles estavam pregando. Como Neemias, Esdras, Levitas, pregando para uma grande multidão. Alguém falava aqui, o outro falava ali. Ou Pedro prega e João confirma. Não sei, eles estavam pregando. Enquanto pregavam no meio do sermão, enquanto anunciavam a ressurreição a todos os que estavam ao alcance da voz deles, enquanto eles pregavam a ressurreição, porque a multidão estava interessada. Qual foi o resultado? Versículo 2: ressentidos, rancorosos, incomodados, machucados. Existe uma tradução que é adoecidos. Enquanto Pedro prega a ressurreição em Cristo e a multidão se interessa, pregando a quem não crer, para que sejam convencidos e creiam no Cristo que venceu a morte. Se venceu a morte é porque venceu o pecado, e se venceu o pecado é porque venceu o diabo. Então Cristo agora é apresentado como o vencedor. Eles pregam a quem não crê, eles pregam aos que creem, para que continuem crendo e sejam consolados. Eles pregam a ressurreição dos mortos em Jesus,
Está aí, ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Por que anunciando em Jesus? Porque havia uma classe de os saduceus que estão aí no versículo 1, que não acreditavam na ressurreição. Enquanto Pedro está falando negação, os caras estão de boa. Enquanto Pedro está pregando sobre matar, os caras estão calados. Mas quando Pedro toca em ressurreição, a elite da autoridade religiosa, em conexão com a autoridade romana, se incomoda, chama o capitão do templo, chama os sacerdotes e dizem: bora calar esses caras. Os caras estão pregando. E no meio da pregação, a polícia do templo, em uma aliança importante, porém corrupta com Roma, os sacerdotes e os saduceus chegam na hora da pregação e se doendo, se machucando, porque o pregador está pregando a ressurreição em Jesus. Cadê o 2? Em Jesus. Por que em Jesus? É como se Pedro estivesse dizendo: se muitos de vocês duvidam da ressurreição, parem de duvidar, porque um ressuscitou, e ele é só a primícia, ele é só o primeiro, porque os santos que creem nele vão na fila e vão ressuscitar no dia que a trombeta tocar. Ele está dizendo que em Jesus isso é real, em Jesus isso é possível, em Jesus essa é uma esperança, em Jesus isso é garantido, em Jesus isso é verdade. Mas o incômodo deles não é simplesmente com o tópico da ressurreição. O que maximiza o incômodo é gente como vocês. Porque se Pedro está pregando a ressurreição e você não está nem aí, se Pedro está pregando o Cristo e a multidão não tivesse nem aí, esses caras não se incomodariam. Sabe o que incomoda o mundo? Sabe o que faz com que os asseclas de Satanás se unam contra nós? É que além de ter quem pregue, tem quem escute. Aí acaba o culto, tu ainda vai lá pro story. Gente, que mensagem poderosa hoje eu escutei. Ouve essa mensagem aqui. Tu vai lá pro grupo, pega o link e fica compartilhando. Assiste aí, vó. Assiste aí, meu neto. Assiste aí, mano. Ô, grupo de ateus desviados, filho do cão, assiste essa mensagem aí. O público vai aumentando, você vai crendo, vai compartilhando. Isso adoece os inimigos da cruz. E se depender disso, ou vem pra Jesus para ser curado, ou vão morrer de ódio, mas a mensagem da igreja ainda é a mesma: Jesus está vivo, Jesus está vivo. A sepultura vazia é o berço do cristianismo. Por que essa igreja é viva? Porque prega o Cristo vivo. Se você que está me assistindo ou está nos visitando, sua igreja não prega Cristo, se sua igreja não prega a salvação pela fé em Cristo, se o seu pastor não prega uma mensagem que aponte para Cristo, você faz parte de uma sinagoga de Satanás, você faz parte de uma seita. Se pregar Cristo fosse crime, seu pastor seria condenado? Uma igreja só pode ser reconhecida como viva se nela tem pregação da palavra. Uma igreja pode ser conhecida como viva se as oposições contra ela tentam parar a pregação. Versículo 1, falavam ao povo, pregação. Versículo 2, ressentidos por ensinarem, pregação. Anunciarem, pregação. A questão deles é: vamos parar o pregador, porque parando o pregador, para a pregação. Só que é o seguinte: quando eles pararam o pregador, a pregação já tinha sido feita. Gostei da reação, a reação vai ser top agora. Bora parar o pregador, porque parando o pregador a gente para a pregação. Só que quando eles pararam os pregadores, a pregação já tinha sido feita. Resultado está no versículo 4. Prenderam os pregadores e a pregação. Muitos dos que ouviram a pregação creram. Cadê os pregadores? Estão presos e a pregação está aqui. Cadê os pregadores? Está na cadeia e a pregação está aqui.
Eu creio no que eles pregaram. Só prega. Só prega. Só prega. Só prega. E se na sua igreja ninguém prega, prega você. E se não deixar você pregar, vaza de lá. É melhor morar longe de casa, congregar numa igreja que prega a Bíblia, do que morar perto de igreja que está longe da palavra. Foge de lá. Foge de lá. Versículo 1. Quem se incomodou com a pregação? Quem se incomodou? Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes. Eles não. Eles queriam ressurreição. O capitão do templo, não, quis. Ele não. Saduceus, os hereges, ricos, a elite. Então por que sacerdote que crê em ressurreição se une a saduceu para trazer a polícia para prender 2 pregadores que pregam ressurreição? Se os sacerdotes creem em ressurreição e saduceu não crê em ressurreição, por que a gente está indo prendê-los? É que eles estão pregando sobre ressurreição. Ah, mas nós sacerdotes, a gente acredita em ressurreição. Os caras abrem mão de uma doutrina basilar para se unir contra 2 pregadores que pregam o que a elite não crê. Esse é o poder da seita. Esse é o poder da heresia. Os maus sempre se unem em maior número para tentar calar a boca dos bons. Porque o que, botei entre aspas, porque o que presta em nós é a pregação. Então eles confessam crer na ressurreição, mas eles deixaram de lado esse artigo de fé comprovado em Jesus, só para ver os pregadores que pregam o que eles não pregam, que têm autoridade que eles não têm, calados. É inadmissível algumas pessoas se unirem a ímpios para tentar calar a igreja. Hereges se unindo a ateus para criticar pastores, mas no IBGE são chamados de cristãos. E os saduceus não creem em vida futura nem em ressurreição. Vida futura e nem ressurreição. Vou perguntar, quais são os 2 artigos de fé que eles não criam? Agora ficou lindo. Ficou tão lindo que eu quero ver de novo. Eles não criam em vida futura. Então você vai calar esses 2 pregadores, porque eles estão pregando naquilo que você não crê. E o que eles creem? Vida futura e ressurreição. Aí Baxter fala assim: o que faria esses indivíduos irracionais, como os saduceus, serem tão raivosos e perseguidores ardorosos? Se não há vida futura, que mal pode lhes fazer a esperança de outras pessoas nesse futuro? Ele está perguntando: se você não crê em ressurreição e vida futura, por que minha crença em ressurreição e vida futura incomoda você? Eu sou ateu, eu sou ateu, eu sou ateu. Tá, se tu é ateu, porque tu fica xingando só o Deus que eu sirvo? Por que o que não existe te incomoda tanto? Pra cima de nós. Fala igual na Bahia, que eu sou baiano. Qual é? Qual é? Vamos calar esses 2, como? Na cadeia, levaram para a cadeia. No dia seguinte se reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. E aí tem um monte de líder corrompido que vai citar o nome aí: Anás, Caifás, João, Alexandre. Eu não sei o que o nome grego está no meio desses caras aqui, mas tudo bem, imagine como é que estava esse negócio lá. Alexandre. E todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote.
E estava ali todo mundo reunido, pondo-os perante eles, os perguntaram: com que poder? Olha só, meu Deus do céu, os caras prendem os pregadores por causa de pregação. Aí quando vão confrontar os pregadores, já fazem os pregadores pregar. Não tem jeito, repara. É sério. Eu estou prendendo você porque vocês estavam pregando no nome de Cristo. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é essa: pois não, com que poder? Em nome de quem fizeram isso? Se Pedrão fosse orgulhoso, porém covarde, que a maioria dos orgulhosos são covardes, ele diria: foi no meu nome mesmo, foi no nome do John. Mas não, como Pedro não tem nada a ver com o papado, ele diz: só tem um que tem poder para isso. Vocês me prenderam porque eu estava pregando, agora escute o que é que eu vou falar. Coloca a resposta. 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Você só vai se manter vivo numa igreja viva se você buscar sempre ser cheio do Espírito Santo. Pastor, o que é que tem a ver isso aqui com a igreja viva? É que a igreja viva, ela não vive de passado. Igreja viva, ela não é viúva de avivamento. Eu já vi, eu já vivi, eu já senti. Pedro poderia dizer: olha, eu fui cheio lá em Atos 2, viu? Não, o que esse texto está dizendo é: o mesmo Deus que encheu Pedro em Atos 2, enche de novo em Atos 4, enche de novo quantas vezes forem necessárias. A banda entendeu, mas teve crente que não captou. Então eu vou repetir: a unção de ontem foi para ontem. A unção de hoje está sendo para agora e para amanhã. Busca de novo, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Enquanto tem vaso, tem azeite. Galeria, enquanto tem vaso, tem azeite. Obreiros, enquanto tem vaso, tem azeite. Nave, enquanto tem vaso, enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito. Igreja viva, eu estou pregando numa igreja viva. O senhor que treinou. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado. Isso aqui é um tapa na cara. Isso aqui é um tapa na cara. Isso aqui, ó. Por quê? Porque vocês são religiosos e não estão nos interrogando porque matamos alguém. Não estão nos interrogando porque roubamos. Eu fui processado de novo, Que bênção. Aí o promotor, educadíssimo, perguntou: o senhor está disposto a fazer retratação? Eu disse: não. O senhor sabe por que o senhor está aqui sendo interrogado? Eu disse: mais ou menos, doutor. Aí eu lembrei, um jovem numa igreja olhou para mim, naquelas entrevistas. Se José era santo, se Jesus era santo, José era pai de santo? Quem viu o vídeo? Aí eu só fiz isso. Aí eu me recompus e disse: a Bíblia diz que segundo se cria, José era pai de Jesus. Eu só falei isso.
processo. O Senhor sabe que isso é sagrado. Eu falei, os nossos ambientes de culto também são sagrados para nós, e eles fazem macumba lá na porta. Mas o que você acha da expressão Pai de Santo? Eu disse, poderia ser uma ponte de comunicação. Se eles têm Pai de Santo, a gente só conhece um Pai de Santo. Então é a chance de apresentarmos o nosso Pai de Santo, porque eu só conheço um Pai dos santos. Eu quero ouvir glória agora, repara. Eu nem sei se eu posso estar falando isso, tem advogado aqui. Aí, ele, promotor, isso não é mais caso da jurisdição que eu coordeno, ele falou o nome lá. Vai para o STF, porque o vídeo passou de 1 milhão de visualizações. Aí a Luana, e agora? Eu falei, se o sangue escorrer pela canela, eu vou continuar pregando a mesma coisa. Só Jesus é santo, santo, santo. Eu estou sendo interrogado porque nós estamos sendo interrogados pelas autoridades, porque a gente fez um benefício a um homem que foi curado. Olha, isso aqui é Pedro chamando a atenção deles, com muita ética. Teve que ser cheio do Espírito Santo para isso. Vocês conhecem Pedrão. Agora, olha o 10, repara o 10. Saibam, aprendam, tomem conhecimento, anotem, memorizem, registrem. Registrem. Vocês e todo o povo de Israel. Era uma reunião pública, onde em Jerusalém, onde o mesmo Jesus foi acusado, condenado, no mesmo local do sofrimento do Senhor deles, eles agora estão sofrendo. Saibam todos. O que, Pedrão? Em nome de Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram. Lembra daquele Cristo que vocês prenderam, que vocês esbofetearam? O que tem? Ele foi ressuscitado pelo Pai. Imagine os saduceus ouvindo isso. Por quê? Porque se isso incomoda vocês, nós vamos continuar incomodando, diz Pedrão. Foi pelo Cristo ressuscitado, no nome dele, que esse homem está curado perante vós. E Pedrão agora vai para o campo soteriológico. Este Jesus foi a pedra que vocês rejeitaram. Vocês, os pedreiros, vocês que deveriam olhar para ele e se basear nas palavras dele para fazerem parte da construção da igreja, vocês rejeitaram, e ele se tornou a pedra principal. Ou seja, fora dele não há construção alguma. Ele explica isso no 12, e não há em nenhum outro salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos. Não tem para onde fugir. O cara foi preso por pregar e agora preso continua. Ao verem a intrepidez, diga ousadia. Olha, aqui está melhor. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Esse texto não está te dando base para você não estudar teologia. Me dá um estresse quando eu anuncio meus livros ou teologia, e a maioria é pentecostal. Pedro e João eram analfabetos e eram usados. Para que eu vou fazer teologia?
Esses homens eram iletrados na tradição deles. Como eu vou chamá-los de analfabetos teologicamente se eles estudaram com a própria sabedoria encarnada? Esses caras não entendem de nossa escola, esses caras não se aprofundaram na nossa tradição. Até lá em Mateus 5-7, o que Jesus disse várias vezes? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então eles foram abrindo mão do que diziam contrário ao que Cristo dizia e focavam no que Cristo dizia, pois a conclusão do sermão de Mateus 5-7 é assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como construir casa na rocha. Quem ouve estas, Mateus 5-7, minhas palavras e não as pratica é como construir casa na areia. O que importava para eles era o ensino de Jesus. Como que eles estão pregando sobre ressurreição? Eles estão pregando ressurreição contando, repetindo a história de Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, 21, Atos capítulo 1. Eles estão contando aquelas histórias de ressurreição e se baseando nessas histórias, eles incomodam esses inimigos. Então eles têm muita capacidade teológica cristocêntrica, vindo do próprio Cristo para pregar, mas eles estão focados na ousadia. A primeira coisa que eles viram foi ousadia. Bem bonito, bem bonito. A primeira coisa que eles viram foi ousadia. Que coisa linda. Segundo lugar, versículo 14. A segunda coisa que eles viram, versículo 14, vendo que o homem que fora curado. Então eles viram a ousadia e viram o homem que fora curado. Então eles têm ousadia para pregar, ainda tem um milagre para provar. Você viu que legal que o pastor Adson fez aqui? Contou a história e pregação, e a senhora com saudade. Vem. É só vir pesquisar. Vem pesquisar. Não, a gente não vai ficar perdendo tempo jogando pérola para porco. Você quer de fato saber se aqui mesmo tem Deus? Você quer de fato saber se essa igreja é viva? Vem. O cristianismo nunca temeu ser pesquisado, esquadrinhado. Vem, porque a gente tem base, tem vida e tem história. Aleluia! Ali estava o homem que havia sido curado. Aí um olha para o outro olha para um olha para o outro olha para um. Rapaz, o que a gente faz? Já sei. Saiam. Aí mandou os pregadores saírem. Vão lá para fora. Por quê? Para ver se a gente faz alguma estratégia aqui para calar esses dois. Por quê? Prendemos os caras para não pregarem. Os caras chegam aqui e pregam. Os saduceus estão com raiva porque lá fora ontem eles pregaram sobre ressurreição. Aí eles vêm aqui na nossa cara de novo e prega ressurreição. Aí aponta para nós e diz que o Cristo que nós crucificou está vivo. Então não adiantou a gente pagar os soldados para mentirem dizendo que o corpo dele foi roubado. Por quê? Porque se ele não tivesse vivo, não teria como o nome dele curar o coxo. E o coxo foi curado, o nome dele está bem aqui em pé na nossa frente. O que é que a gente vai fazer? Então saiam daqui, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Vaza daqui e deixa só nós. Agora eles vão projetar uma mentira. Bora projetar uma mentira. Bora criar uma estratégia, bora fazer lei, bora fazer alguma coisa para silenciar a pregação, para calar a igreja que prega, para calar os crentes. Não tem como. No argumento a gente não vence, porque os nossos escribas tentou debater com o Cristo deles e nunca venceu. No argumento a gente não vence. Se a gente for dizer que não há nome que faz milagre, o cara que estava há 40 anos lá, dodói, está curado, a gente não vence no argumento. Então o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos ameaçá-los. É verdade. Eu tenho o poder religioso, nós os sacerdotes. Saduceus têm o poder da influência política. E o capitão do templo tem a espada. Vamos ameaçar os crentes. Vamos derrubar as redes sociais. Vamos construir páginas de fofoca que só mostram os erros dos pastores. Vamos dizer que o catolicismo romano tem 2000 anos de história e que a igreja é verdadeira. É mentira. E eu provo que é mentira.
Tu viu o último debate que eu fui, não me estressa não, é mentira. Então vamos inventar mentiras. A questão é que inventar mentira para tentar silenciar a pregação da igreja vai te fazer contar outra mentira, porque uma mentira deve ser protegida por outra mentira. Então vamos ameaçar os crentes, vamos ameaçá-los de expô-los, vamos divulgar suas falhas, vamos calar, para que não haja maior divulgação. Para que não haja maior divulgação. 17. Vamos ameaçá-los para não mais falarem nesse nome. Por que tem escolas na França que não comemoram o Natal? O nome de Jesus. Por que tem escolas em alguns estados dos Estados Unidos que não se fala de Cristo no Natal? Então proíbe logo o Natal, por causa desse nome. No Rio Grande do Sul, eu auxiliei por algum tempo uma casa de recuperação. E em uma das nossas conversas, o pastor disse: pastor, estamos enfrentando a dificuldade. Representantes do governo chegou aqui e disse que nós não poderíamos assimilar a libertação dessas pessoas com o nome de Jesus. Deveríamos focar na ajuda que o governo dá. E se a gente continuar dizendo Jesus, Jesus, que é Jesus, que é Jesus que faz, eles vão cortar o auxílio. Os nomes de Jesus já têm sido tiradas de algumas músicas. Tem música que você escuta, que se diz evangélica, que não passa de romance. Estou apaixonado, eu amo tu. E você passa 5 minutos procurando o nome de Jesus na música e não escuta. Então é só você botar um sonzinho em casa e abraçar a sua esposa e bora aqui nós dois, meu bem. Por quê? Porque você não sabe para quem está cantando. Não é o ambiente que determina o alvo da música, é a intenção do autor e o que nela é falado. Se sua intenção é adorar Jesus, a Bíblia diz que os sacrifícios de louvores confessam o nome dele. Pouco a pouco, o espírito do anticristo já está entre nós há muito tempo e vai anulando o nome de Jesus. E agora a estratégia é os pregadores não apontarem para Cristo. Esse nome é perseguido, esse nome é desprezado. A religião que mais sofre perseguição no mundo, o cristianismo, por causa de um nome, Cristo. Aí os caras que são autoridades religiosas dizem: olha, vocês estão proibidos, ameaçados de não falarem mais nesse nome. Não é seduceu? É. Não é sacerdote? É. Não é capitão do templo? Cara de poucas ideias. Estão proibidos. Olha a estratégia petrina. Próximo, 18. Aí chamaram eles falando assim: de modo nenhum falem ou ensinem nesse nome. Não é para pregar e nem para reunir pessoas. Falar é reunião pública. Ensinar entre vocês ali falando bonitinho. Não é para pregar e nem para ensinar nesse nome. Entendeu? Quando eles pensam que os apóstolos vão tremer, olha a resposta. Os senhores julguem entre vocês aí mesmo se a gente tem que obedecer vocês ou a Deus. Por que você está dizendo isso? Por causa do 20. Por causa do 20. É que a gente não pode deixar de falar das coisas. Ele está dizendo: eu não estou inventando nada, eu toco nisso, eu sinto isso, eu vivo isso. Não é ideia da minha cabeça, eu respiro isso, é a atmosfera que eu vivo. Vai se preparando para dar uma glória linda. Aí você diz: pronto, pastor, agora eles se calaram. Não pode, eles não podem calar, senão a gente deixou de incomodar. Eu falei lá na introdução. Você foi olhar para o lado e ficar conversando. Eu falei lá na introdução. Eu falei assim: quanto mais a igreja está decidida, os inimigos ficam rancorosos. E quanto mais os inimigos ficam rancorosos, a igreja viva continua decidida. Então, se Pedrão está decidido, eles estão rancorosos. Olha agora. Depois ameaçando-os mais ainda. Pedrão só ouvindo. E nós vamos soltar vocês. Mas não tem como castigar, né, capitão? Não tem não.
Porque o povo, né? O povo está tudo dando glória a Deus lá fora. Glória a Deus, Jesus vive, está aí, ó. O povo glorificava a Deus pelo que tinha acontecido. Então não tem como, a gente vai colocar o povo contra nós se a gente ficar falando aqui para eles, se ficar batendo neles. Só ameaça, mente, ameaça aí. Aí ameaçaram. Quando os dois saíram, obrigado, julguem entre vocês aí, se é para nós calar, tá bom? Vocês continuam a reunião de vocês aí, que a gente vai ali rapidinho. Quando saíram, olha para onde eles vão, repara para onde eles foram. Uma vez soltos, a técnica aqui é bater na perna. Uma vez soltos, repara, quando eles foram soltos, para onde eles foram? Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos. Nada melhor do que a comunhão dos santos para o coração ser sarado. Por que eles procuram os irmãos primeiro? Será que eles estão bem? Será que prender os outros é melhor prender nós do que a igreja toda? Onde é que está a igreja? Será que a igreja está bem? Bora lá procurar os irmãos. Interessante que a igreja não foi lá bater panela, né? Só tá o John, só tu Pedro. Não, a igreja não foi lá bater panela. A igreja não foi protestar. Eles poderiam olhar para o outro e falar: rapaz, a gente está aqui quase 2 dias preso e ninguém veio visitar nós. Ninguém vem atrás de nós. Sabe aqueles crentes bebê que pensam que Jesus é babá e que igreja é berçário? Ninguém veio até atrás de nós. Só que os dois olharam e disseram: a mesma distância da igreja para cá é da cá. Então se eles não vieram a gente, aí procuraram os irmãos. Cadê os irmãos? Aí procuraram os irmãos. Quando chegaram para visitar os irmãos, uma vez soltos, procuraram os irmãos. Aí quando acharam os irmãos, corre de crente, crente, irmão, igreja viva. Se tu faz parte de igreja morta, quando você encontra os irmãos, é só fofoca, mulherada, safadeza, calúnia. Agora igreja viva não. Quando os crentes se reúnem, procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos, continua o texto, e os anciãos lhe tinham falado. Ou seja, contaram tudo. Agora imagina eles contando tudo. Igreja, meus irmãos. E aquela irmã da cantina: foi o que, pastor Pedro? Fala tudo para nós. E o jovem curioso, filma, vem, filma. Aí Pedrão João vai contar: a gente estava pregando lá depois que o coxo foi curado. E o coxo foi curado? Foi, a gente falou pro coxo assim, quer dizer, a gente não, Pedrão olhou pro coxo e falou: levanta e anda em nome de Jesus. O coxo andou? Não, o coxo não andou, Pedro teve que levantar. Aí quando Pedro levantou, ele andou. Ô glória a Deus. Aí calma, dá glória a Deus depois. Aí depois que o cara foi curado, eu comecei a pregar a igreja. Eu comecei a pregar que não pode negar Jesus, né? O que, rapaz? Já fui perdoado, filho do cão. Jesus já me salvou, tá querendo me acusar? Não pode negar Jesus. Aí depois eu preguei sobre ressurreição. Quando eu preguei sobre ressurreição, aí sempre tem aqueles agoniados no meio da igreja, né? Já sei, os saduceus. Isso, os saduceus que não gostam e não creem em ressurreição. Trouxe os sacerdotes, trouxe o capitão do templo para prender nós. Aí prenderam eu e o João. Aí imagina o João respondendo: pois é, nós ficamos a noite toda um olhando para cara do outro e orando lá na prisão. E aí no outro dia eles soltaram nós. Fala Pedro, fala pastor Pedro. Porque essa hora aí o negócio veio assim no Pedrão, ó. Pedrão ficou, rapaz, Pedrão ficou corajoso. Aí Pedro: você sabe o que foi, João? Eu fiquei cheio do Espírito na hora, irmãos. Eu olhei para a polícia, olhei para os sacerdotes, olhei para os hereges e disse: vocês estão nos interrogando porque uma pessoa foi curada? Então eu vou falar em nome de quem essa pessoa foi curada. O Cristo que vocês crucificaram, Ele ressuscitou ao 3º dia, e no nome dele esse homem foi curado. Aí Pedrão, quando acaba de falar, João diz: deixa eu falar, que eu sou o mais novo, eu tenho que pedir permissão para falar, porque onde tem o mais novo e o mais velho fala e o novo se cala. Eu posso falar, pastor Pedro? Pode falar, John. Aí John diz: rapaz, quando Pedro disse isso, a cara dos caras estava se mordendo de raiva. Aí eu falei: Pedrão, vai dar uma maneirada. Filhinhos, não pequeis mais nada, Pedro é Pedro. O Peter olhou para a cara deles e disse: vocês rejeitaram a pedra, e a pedra rejeitada é a pedra principal. Ninguém pode ser salvo fora do nome de Jesus. E a igreja já estava assim, igual vocês. De repente, igreja, eles mandaram a gente pro lado de fora, e a gente foi pro lado de fora. Aí a gente olhou um para a cara do outro: será que vai matar nós? Será que vai matar nós? Será que vai matar nós? Aí a gente lembrou do que Jesus
Jesus disse que a gente ia ser preso, que a gente ia ser morto, mas se a gente está cheio do Espírito, a gente não teme espada dos homens. Aí de repente eles chamaram nós e a gente entrou de novo. Aí quando a gente entrou, eles disseram: vocês estão sob ameaça para nunca mais pregarem sobre esse nome. Aí quando eu olhei para o pastor Pedro, e o pastor Pedro ia falar: tá bom, depois de conversa. Não, Pedrão olhou e disse: julgai entre vós se a gente pode falar ou não, em nome de Deus, porque se eu não falar, eu vou estar obedecendo vocês, mas se eu falar, eu vou estar obedecendo a Deus. Pronto, Pedrão armou o laço. Um olhou para o outro olhou para um, e ninguém podia fazer nada contra nós. Aí olharam para nós e disseram assim: saiam, mas vocês estão proibidos de pregar. E aqui está nós pregando de novo para vocês. Igreja viva é assim, irmão. Tem luta para contar, mas tem vitória misturado com a luta. Tem prova, mas tem vitória para contar. Tem testemunho para contar. Aleluia! Repara, parece que a igreja estava esperando. Parece que a igreja estava esperando os dois chegarem. É sério, eu vou terminar. Aí a igreja estava esperando eles chegarem. Por quê? Porque ouvindo isso, a igreja, unânimes, digo unânimes. Unânimes é uma coisa bem organizada, igual aquele coral aqui. Unânimes, uma coisa bem organizada, uma coisa bonita, organizada. Unânimes, quando eles acabaram. Quando eles acabaram de contar a história, a igreja reunida, pastor Adson Belo, a igreja levantou a voz. Estavam debaixo de ameaça para não pregar. A igreja ameaçaram vocês dois. Bora levantar a voz, a igreja ergue a voz e começa a cantar. Oh, glória a Deus! A igreja ergueu a voz. Criança, adolescente, jovens, senhoras e senhores, pastores, bispo, todo mundo ergueu a voz e começou a dizer, Salmo 2, Senhor soberano. Eu vou falando isso, eu vou falando e vocês vão adorando com a voz alta. Senhor soberano. Foi o Senhor que fez o céu, a terra e o mar. O Senhor já falou pelo Davi que essas coisas iriam acontecer com a gente. Mas Davi disse que era tudo coisas vãs. Logo, meu Deus do céu, os reis da terra se levantaram, as autoridades se levantaram contra seu ungido. A igreja está lembrando de Mateus 27, quando Jesus estava sendo perseguido. A igreja está louvando e aplicando Bíblia. A igreja vive outra coisa. 28. Para fazer, eles começaram dizendo que Deus é soberano. Agora, para fazerem tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Vai ficar melhor agora. Sabe o que é que a igreja está dizendo? O Senhor estava no controle da negação de Pedro. O Senhor estava no controle da traição de Judas. O Senhor estava no controle na fúria do sacerdote. O Senhor estava no controle nas mulheres chorando. O Senhor estava no controle do tamanho da cruz. O Senhor estava no controle dos soldados pregando. O Senhor estava no controle das chicotadas. O Senhor estava no controle porque o corpo dele foi preparado. O Senhor estava no controle. Ele não morreu porque Judas traiu. Ele não morreu porque Pilatos lavou a mão. Ele disse, eu dou a minha vida. Não é ninguém que tira. Eu dou a minha vida, porque eu tenho poder para pegar de volta. Eu tenho poder. O Senhor é soberano. Pastor Adson, eu estou pregando para uma igreja viva. Olha o que vai acontecer aqui. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos seus servos que anuncie a sua palavra com toda ousadia. Lembra o que é que os caras observaram em Pedro e João? Ousadia. E agora a igreja ora, Senhor, dá para nós? Eles estão dizendo, Senhor, o mundo fala mentira com toda ousadia como se fosse verdade. E a gente não pode falar a verdade com timidez, porque ela vai parecer mentira. Então, Senhor, nos ajuda a pregar a verdade como ela é. E a verdade é demonstrada como ela é quando a gente prega com ousadia.
ousadia. Já perguntaram, pregador, por que você grita tanto? Eu disse, porque geralmente eu prego para uma multidão sedenta pelas escrituras. Não, eu não estou perguntando só por você. Por que sua igreja, onde você prega, grita tanto? Eu disse, é porque a gente tem voz para gritar. Mas o Deus de vocês é surdo? Não, é que eu não sou mudo. E alguém já disse aí, eu grito, eu pulo porque eu não tenho asa. Porque se eu tivesse asa, eu também voaria para adorá-lo, para adorar. Ousadia, ousadia. Ressuscita essa adoração, ressuscita esse chamado, ressuscita essa profecia. Desperta o dom que há em você. Abra a boca, não tenha medo de herege, não tenha medo de ateu. Você tem a mente de Jesus. Você tem a mente de Jesus. Vai pra cima, irmão. Nem aconteceu o que eu falei que ia acontecer. Olha isso, a igreja orando. 30. Enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome de Senhor, o nome que curou o coxo vai continuar curando, porque a gente está orando. O Senhor cura e a gente prega. E Jesus ouvindo, e Jesus ouvindo, e Jesus ouvindo. E quando a igreja ora, Ele responde. Quando a igreja viva ora, Ele responde. E na maioria das vezes, quando Ele responde, tem movimento. Na maioria das vezes, quando Ele responde, tem movimento. Tendo eles orado, o lugar começou a tremer. Começou a tremer. Ah, meu Deus do céu. Todos. Pedro e João não. Todos. Pedro e João não. Todos. Os pastores não. Todos. Os músicos não. Todos. Todos foram cheios. Foram cheios. Foram cheios. Todos foram cheios. Todos foram cheios. Diga todos. Ficou lindo, diga todos. Ok, todos foram cheios. E com o que é que eles viram em Pedro e João? O que a igreja pediu? E o que é que Jesus deu? Porque quem é cheio do Espírito Santo tem? Todos cheios, todos com ousadia. Agora é com vocês. Faziam o quê? Coisa linda. Prenderam quantos? E ameaçaram quantos? Prenderam quantos pregadores? Só que agora quantos pregam? Não adianta. Não adianta. Eu vou explicar o que aconteceu lá. Anás, Caifás, um tal de João, que não é o apóstolo, um tal de Alexandre. Não é para fazer meme deles. Anás, Caifás, João, Alexandre. Aqui é uma janela. Aí os caras estão lá conversando. Eu falo e o senhor repete, tá? Calamos os caras. Calamos os caras. Prendeu dois. Que é a cabeça. Que é a cabeça. É a fonte. É a fonte. Calaram. Calaram. Agora a igreja fica com medo. Agora a igreja fica com medo. Silenciamos dois. Silenciamos dois. Eles perderam a base. Eles perderam a base. Vencemos. Vencemos. Aí um sempre tem TDAH. Eu vou ali fora ver